Nós vamos falar hoje sobre uma dura e triste constatação que nós observamos lá em Jeremias, em uma frase muito marcante desse profeta. Eu peço a vocês que abram lá no capítulo 8 de Jeremias, capítulo 8, versículo 20. É um versículo curtinho, né? Ele é nosso ponto-chave aqui de meditação para essa noite, irmãos, amigos. Olha, o versículo 20, então, de Jeremias 8. Ele diz o seguinte: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Percebe aqui a triste constatação do profeta? Ele fala em nome do seu povo. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. A tristeza aqui está no final. Não estamos salvos. Ele fala a respeito de Israel, fala a respeito do seu povo. E nessas palavras, nós vemos o que? Está dizendo, o tempo passou, nós temos sido abençoados, nós presenciamos grandes coisas que o Senhor proporcionou no nosso meio, e passou o tempo, e passou o tempo, e passou o tempo, e nós não estamos salvos. O povo de Israel, o povo a quem Jeremias se dirigia aqui, de quem ele falava, ele foi um profeta enviado por Deus para falar à nação, Judá, a tribo do sul. Jeremias faz essa análise com relação aos seus irmãos, ao seu povo. Olha, Deus tem feito tanta coisa no nosso meio. Nós temos tido o privilégio, a oportunidade de observar isso. Deus tem nos concedido grandes coisas. E chegamos a esse ponto, e Jeremias fala isso, num cenário onde as promessas de Deus estavam se cumprindo de uma forma negativa na vida deles, porque nesse período eles estavam sendo dominados pelos babilônios, pelos caldeus, e aqui eles não estavam salvos em sentido algum, porque eles não temeram ao Senhor. Jeremias olhou para o seu povo, ele era um homem temente a Deus, e ele olhou para o seu povo e olhou ao redor, e mesmo refletindo a respeito de tudo que Deus fez até ali, e ele vê com tristeza a condição do seu povo. Ele fala em nome dele, do povo. Nós não estamos salvos. Essa é uma terrível constatação. Nessas palavras de Jeremias aqui, ele mostra a urgência com relação à salvação. A necessidade urgente que existia e que existe de um arrependimento, de uma contrição. Por que eles chegaram a esse ponto? Eles poderiam chegar ali e dizer, olha,
tantas coisas têm acontecido, mas louvamos a Deus por essa tão grande salvação. Mas o discurso dele tem que ser o contrário. Porque eles foram negligentes com tudo que Deus fez para com eles. Deus deu a eles a lei, Deus deu a eles as promessas, Deus deu a eles profetas, Deus deu a eles vitórias, Deus deu a eles grandes reis, de uma maneira que eles chegaram a se tornar uma nação importante, influente, e agora eles se veem naquela encruzilhada, porque Deus tinha dito a eles que se eles fossem fiéis, eles receberiam as bênçãos eternas de Deus, eles colheriam aquilo. Mas se eles se mostrassem infiéis, eles encontrariam a punição vinda de Deus mesmo. Porque Deus se desagrada do pecado e do pecado deliberado, e eles optaram por rejeitar a Deus. Eles se tornaram um povo materialista, muitas vezes idólatra, um povo negligente, zombador, porque eles não deram a devida importância à própria palavra de Deus, eles desprezaram os profetas, e eles chegaram nesse ponto, então, de sofrer essa punição que Deus operou sobre eles por meio da mão de outros homens. Aqui, logo depois, eles se tornaram novamente escravos. Esses que tinham sido libertos lá do Egito, agora voltam a ser subjugados por outro povo. Jeremias fala aqui dessa necessidade de eles serem salvos, o que não era uma realidade na vida deles. Demonstra aqui a ingratidão deles para com Deus, demonstra aqui o descaso deles. Mas a Bíblia registra que essa mesma constatação e essa mesma condição se repete entre os homens. Como a própria palavra de Deus diz, tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino. Então, mesmo esses fatos tristes que aconteceram lá atrás com o povo de Israel, também são, para nós, ensino. São exortações. Porque da mesma maneira que eles agiram, muitas vezes, nós hoje estamos agindo. Essa mesma ingratidão a Deus, esse envolvimento com as distrações que essa vida nos traz, fazendo com que se deixe para depois, que se deixe Deus de lado, que se deixe certas decisões para depois. Essas mesmas coisas acontecem hoje, como aconteceu com eles antigamente. Eles olharam para o que Deus fez, mas isso não fez com que eles se tornassem tementes e gratos a Deus. Infelizmente, hoje, muitas vezes,
quanto mais a pessoa é abençoada, né? Estou colocando aqui entre aspas, quanto mais ela é abençoada por coisas que Deus concede a ele, em vez de isso tornar ele mais grato e mais temente a Deus, invariavelmente, essas coisas materiais acabam servindo apenas de distração. Em vez dessas bênçãos, as colheitas servirem para estimular a gratidão dele a Deus e de ele se voltar para Deus, não, servem como distração para manter essas pessoas afastadas de Deus. De uma certa forma, isso pode atingir até a vida do crente. Nós precisamos tomar cuidado para que as distrações desse mundo não tirem o nosso foco em servir a Deus. Amém, irmãos? Mas isso se torna ainda mais grave quando algumas pessoas se acomodam com aquilo que Deus tem dado e o tempo vai passando, né? Deus proporciona que ela tem saúde, ela está bem de saúde, as coisas estão fluindo na vida dela, mais ou menos ou muito bem, mas ela acaba não tendo tempo para Deus, e era isso que eles faziam. E ao fim o que se constata é que veio a cega, passou o verão, as coisas acontecem, o tempo passa e eles não estão salvos. Então é urgente, né? As palavras de Jeremias aqui estão dizendo para nós, é urgente que nós examinemos a nossa condição. O tempo tem passado, Deus tem derramado bênçãos. Prova disso é que você está vivo aqui. Hã? Mas nós precisamos refletir a respeito da nossa condição com Deus. Triste é quando nós podemos constatar isso. O tempo tem passado, as coisas têm acontecido, tenho visto tantas coisas que Deus fez, mas eu continuo sem salvação. No Evangelho de Lucas, Jesus contou aqui uma parábola bem conhecida, uma daquelas parábolas que bem pode ter sido baseada num fato real, né? Lucas capítulo 12. Ele conta assim, aqui em forma de parábola, ou seja, é uma história para ilustrar uma realidade, né? Algum tempo atrás, nós estávamos estudando as parábolas de Jesus, e nós estudamos o que é uma parábola. É uma história que pode ser real ou fictícia, algum fato da natureza que serve como termo de comparação para ensinar uma verdade. E aqui Jesus, então, toma uma história e apresenta aqui em forma de parábola algumas pessoas que trouxeram a ele uma questão a respeito de uma herança de família. E Jesus diz assim, versículo 16 diz Lucas, e propôs-lhe uma parábola dizendo, eis sim as palavras de Jesus, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Percebe aqui, Jesus conta a história de um homem
Ele já era rico. E ele teve uma plantação abundante, uma colheita abundante. E ele foi levado a pensar: o que eu faço? E a ideia dele, a grande ideia dele foi: eu vou fazer celeiros maiores para armazenar muito, e então eu vou poder dizer: eu sou rico, eu tenho o suficiente para viver regaladamente o resto da minha vida. Vamos falar a verdade. Quem aqui não gostaria de ter isso? Né? Olha, não preciso mais esquentar minha cabeça. Não preciso nem trabalhar mais. Posso me aposentar. Eu tenho o suficiente para viver tranquilo o resto dos meus dias aqui. É o sonho de consumo de muita gente, né? Se não de todos. Mas aqui nós temos uma observação importante a ser feita. Jesus diz: esse mesmo homem, ele, pensando essas coisas, tão tranquilo, tão contente, abastado, distraído com essas coisas. Mas Deus dirige a ele uma questão. Chama ele de louco, porque ele não pensou a respeito de todas as coisas. Ele tinha tudo aquilo, e Deus diz: você pensa que tem para viver longos anos, mas essa noite pedirão a tua alma. Isso quer dizer, essa noite mesmo você vai morrer. E aí, já começa por aí, né? Tudo que você ajuntou, que proveito vem disso? Nós pensamos em viver muito tempo, mas nós não sabemos. Para qualquer um de nós, Deus pode dizer: essa noite pedirão a tua alma. Qualquer um de nós. Não é verdade? A gente pode estar aqui saudável, uns nem tanto, alguns jovens, outros nem tanto, mas independentemente de qualquer um desses fatores, Deus pode dizer a qualquer um de nós: esta noite te pedirão a tua alma. Qualquer um de nós pode ser recolhido hoje mesmo ou a qualquer momento. Então é o que Deus disse para aquele homem. E aí a pergunta que Jesus diz, Deus faz a ele, ela pode ter um duplo sentido. Quando diz: o que você ajuntou, para quem vai ser? A palavra de Deus aqui não fala se ele tinha herdeiros, filhos. Para quem vai ser? Todo aquele tesouro que ele ajuntou, ele não ia desfrutar dele. Quem vai desfrutar disso? Mas existe um segundo aspecto mais importante contido nessa exortação. O que você ajuntou tem algum valor para Deus? Para quem será que você ajuntou? Então, o que nós podemos perceber aqui, mais uma vez, é aquela mesma condição apurada ali por Jeremias. Passou a cega, esse homem teve colheita e boas colheitas. Passou o verão, ele teve os momentos de colher daquele fruto, mas agora a grande questão é: você está salvo? Tudo que você juntou nessa terra, você não vai levar nada.
Para quem vai ser? Quem vai desfrutar disso? Agora, o que importa para você? Você realmente está preparado para encontrar com Deus? Essa é a questão contida aqui nesses ensinamentos de Jesus. Esse mesmo homem podia dizer como Jeremias disse a respeito de Israel: o tempo passou e eu não estou salvo. Será que nós passamos nossa vida distraídos com coisas, em acumular bens, em buscar uma aposentadoria tranquila? E o tempo passa e nós chegamos a dizer: nós não estamos salvos. Ou Deus pode dizer para nós: o que você juntou, para quem vai ser? Você preparou alguma coisa para estar com Deus? Você se preparou para isso? Nós aprendemos no Evangelho que Jesus Cristo é o nosso grande tesouro, né? Ele foi dado em nossa redenção. Será que nós temos investido nisso e investindo a nossa fé nele? Será que nós temos nos voltado para Deus? Nos preparando para um encontro real e definitivo com Deus? Ou o tempo está passando e nós não abraçamos a salvação? Apocalipse 3. Nós temos aqui palavras que Jesus mesmo dirigiu através de João em uma das cartas às 7 igrejas. E aqui nós encontramos um trecho dirigido a uma igreja, a igreja de Laodiceia. E o cenário descrito por essa igreja é de uma igreja autossuficiente. Bom, nós vemos aqui a repreensão dirigida por Jesus a ela. Mas essas mesmas palavras podem ser dirigidas a qualquer pessoa também. Nós temos que entender que a aplicação literal é voltada, sim, a uma igreja. Mas essa mesma realidade pode ser aplicada a pessoas individualmente. Porque olha o que ele diz no versículo 17. Ele diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Parece que essa igreja se enxergava da mesma maneira que o Israel dos tempos de Jeremias. Israel ainda tinha em mente que eles eram um povo escolhido de Deus. Nós somos o povo do grande rei Davi, de Moisés, de Abraão, Isaque, Jacó, do grande rei Salomão, rico, sábio. E eles se encheram de orgulho. E eles não enxergaram a miséria que eles estavam diante de Deus. Assim como aquele homem lá de Lucas, da parábola de Jesus, ele se mostra muito satisfeito em como estava a sua vida, se achava talvez muito esperto. Olha tudo que eu consegui. E essa igreja aqui dizia: não temos falta de nada, nós temos abundância. Rico sou, estou enriquecido, muito parecido com aquele homem.
Mas olha, Jesus dirige as seguintes palavras para eles. E não sabes, ainda no versículo 17, você diz, não tenho falta de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Você não enxerga o seu estado real. Aconselho-te, diz o versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Olha, nós vemos aquele Israel com o coração duro. Nós vemos aquele homem lá na parábola com o coração fechado, parece que cheio com as suas abundâncias, as suas riquezas, mas sem salvação. Um coração fechado para Deus. Via de regra, as pessoas muito ocupadas com as coisas dessa vida, elas se esquecem de Deus. Deus não tem prioridade na vida deles. Então eles chegam a um certo momento da vida, talvez sem enxergar a sua real condição. Olha, as palavras que Jesus dirigiu aqui para essa igreja você não enxerga que você é um desgraçado, ou seja, desprovido de graça, e miserável, e pobre, cego e nu. Você se acha rico, mas você está nu, você é pobre. Aquele homem rico, ele se achava muito rico. Ele podia fazer celeiros maiores, armazenar, e tinha abundância para o resto da vida. Só que ele era pobre, miserável e nu. Sabe por quê? Porque naquela mesma noite não adiantava ter tudo aquilo, porque ele não tinha vida. A própria vida dele seria levada. Que adianta ter as outras coisas e não ter vida? Que adiantava Israel ter tudo aquilo e dizer, não temos salvação, nós não estamos salvos. Que adianta aqui essa igreja, que aparentemente era assim, próspera, rica, talvez muitos membros, como algumas igrejas são hoje, né? Ricas, templos majestosos, né? Grandes, muito dinheiro, muitas ofertas, propriedades, mas tanta gente lá dentro sem salvação, enganada por essas coisas. Pompa, muita pompa, mas sem salvação. Muita ostentação, mas sem salvação. Era o caso dessa igreja aqui, de Laodiceia. Não conseguiu enxergar sua própria condição. Assim como Israel, assim como aquele homem, assim como muitas pessoas. Você acha que está bem? Você está bem? Eu peço que você examine sua real condição com Deus. Não adianta dizer, tudo vai bem comigo, se você não tiver a certeza de salvação. Se você não tiver Cristo. Porque pode estar tudo indo
como dizem, de vento em popa na sua vida hoje. Pode estar correndo tudo maravilhosamente. Mas se você pode dizer hoje, não estamos salvos, ou não estou salvo, então as coisas não estão nada bem. Você é um pobre, miserável, desgraçado, miserável, pobre, nu. Porque nada do que você tem vai fazer diferença alguma quando você partir dessa vida. E isso pode acontecer hoje, de hoje para amanhã. Pode acontecer muito rápido, muito mais rápido do que você imagina. Em Mateus 9, Mateus capítulo 9, versículos 9 a 12 também. Nós vemos aqui quando Jesus chamou Mateus. Para ser seu seguidor, o apóstolo, né, um dos 12. Diz assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O que nós podemos chamar a atenção aqui nessa passagem é o seguinte, é que cerca de 400 a 500 anos se passaram desde aquele primeiro episódio que nós lemos lá em Jeremias, e o que nós encontramos aqui é que esse mesmo povo, mesmo restaurado por Deus, eles continuavam equivocados e continuavam ainda sem entender o que Deus queria. Ou seja, eles continuavam sem salvação. Eles continuavam não salvos, eles continuavam endurecidos contra Deus. Eles continuavam acreditando a uma possível salvação a uma descendência de Abraão e simplesmente a hierarquia que eles tinham dentro da nação. Mas eles viviam em falsidade, porque não existia neles arrependimento. Não é que Jesus desprezava os fariseus, os escribas, porque eles eram religiosos. Não, eu quero os pecadores comigo, eu quero os publicanos, as prostitutas, eu quero esse tipo de pessoa comigo. Não era isso exatamente que distinguia. Mas por que essas pessoas estavam ali com Jesus? Ele diz: porque eu vim, né, para os pecadores. Isso quer dizer que os fariseus não eram pecadores? Não, em absoluto. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não era essa a questão. A questão é que eles não enxergavam que eles eram pecadores. Continuava aquele mesmo cenário descrito por Jeremias. Passaram mais cegas, mais verões, e eles continuavam não salvos. Por quê não salvos? Porque não havia neles arrependimento. A questão que diferenciava eles daqueles pecadores é que naqueles pecadores ocorreu arrependimento. Eles olharam para si mesmos e viram: nós somos
pobres, desgraçados, miseráveis, nus. O que será de nós sem a misericórdia de Deus? Então, quando eles se voltam a Deus e confiam no Evangelho, no amor de Deus, e baseados em Cristo, eles se colocam a querer aprender de Deus e servir a Deus, então eles adquiriram para si aquele grande tesouro. Agora, esses são curados, esses são trazidos àquela condição maravilhosa que Isaías descreve, né? Quando diz que, profeticamente a respeito de Cristo, do Messias, que ele sara as nossas feridas. Não são as nossas feridas físicas, né? Não são as nossas chateações dessa vida. São aquelas feridas que fazem com que nós sejamos realmente infelizes diante de Deus. Ele nos purifica das nossas chagas, que é representativo do pecado. Jesus disse para aqueles homens: eu vim para exercer a misericórdia de Deus. Deus quer misericórdia. Não vim chamar os justos, aqueles que se acham justos, aqueles que, como aquela igreja lá em Laodiceia, pensam assim: rico estou enriquecido, não preciso de nada. Ai do homem que não entende que ele precisa do favor de Deus. E ele acha que pode seguir sua vida dessa maneira. O homem, a mulher que permanece na sua vida dessa maneira, está muito perto da perdição. Está a um passo dela. Porque se acontecer como com aquele homem, esta noite te pediram a tua alma, está muito perto. Mas se a gente pensar que pode durar, né? Nós podemos viver aqui mais muitos anos. Nós vamos perceber com o tempo, quando você viver um pouquinho mais, você vai ver que, na verdade, esse tempo é muito breve, ele passa muito rápido. E se o coração estiver endurecido, você vai chegar lá na frente com a mesma constatação: não estamos salvos. É urgente que cada um de nós tenha seu coração aberto realmente para acolher ao Senhor. Nós não podemos andar endurecidos, orgulhosos, envaidecidos, muito ocupados com essa vida e sem tempo para pensar em Deus, sem tempo para realmente tomar compromisso com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Esse é o nosso compromisso com Deus. Jesus veio para esses, ele disse: eu não vim para os justos, aqueles que se acham justos, que não precisam de mim, eu não vim para esses. Eu vim efetivamente para os pecadores. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Um pecador que se arrepende, ele está pronto para partir hoje mesmo. Amém? Ah, mas ele é um pecador, ele teve uma vida devassa, terrível. Mas se ele se arrepende de seus pecados, e o arrependimento aqui envolve a fé em Jesus, ele realmente se coloca diante de Deus: eu sou um miserável, eu careço da tua graça, do teu favor. E ele entende que esse favor de Deus está derramado sobre nós na pessoa de Cristo, que morreu na cruz por nós pecadores, que ele veio chamar pecadores como nós mesmo ao arrependimento. Então, nesse momento, nós temos
a certeza de que temos a salvação, diferente do que aqueles puderam dizer naquele momento. Passou o tempo e nós não estamos salvos. Esses pecadores que se assentaram com Jesus, aqui os publicanos, eles puderam dizer o quê? O contrário disso, né? Eles puderam dizer o seguinte: Deus foi misericordioso conosco. E hoje nós enxergamos a nossa condição. E hoje nós podemos dizer, por Cristo, estamos salvos. Pela misericórdia de Deus, hoje nós estamos salvos. Todos nós temos que tomar cuidado. Não permita que a vida passe por você desse modo. Acumulando bens, não tendo falta de nada, talvez religioso à sua maneira, mas que ao fim você venha constatar: não estou salvo. Que a nossa condição não seja, como Jeremias constatou tristemente pelo seu povo, que a nossa condição não seja como aquele homem que foi chamado por Deus de louco, que a nossa condição não seja como dessa igreja em Laodiceia, orgulhosa e totalmente desprovida da graça de Deus. Com certeza aquela igreja, nós não podemos dizer assim a respeito de todo e cada membro dela, mas de uma maneira geral, pela descrição que nós vemos, é que aquela igreja era composta por várias pessoas sem salvação. Isso era possível antes e é possível hoje. Que muitas pessoas contadas entre os religiosos, que muitas pessoas contadas entre a membresia de uma igreja, ela não seja contada entre aqueles que vão herdar o reino. Não seja esse o nosso caso. Amém? Que Deus conceda a nós todos o bom discernimento, a compreensão, a humildade para reconhecer a nossa condição diante de Deus. E se você observar que hoje você está sem salvação, arrependa-se hoje mesmo da sua condição como pecador. Confesse ao Senhor Jesus Cristo. Confesse ao Senhor: eu careço da tua graça, da tua misericórdia. Clame ao Senhor mesmo: tem misericórdia de mim, pecador. E Deus, com certeza, vai ser misericordioso sobre você, sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém?